Vestibular de Medicina da UEA. Você é um candidato que vai prestar esse vestibular? Então vamos conversar aqui um pouquinho sobre essa prova. Tem várias particularidades, muita coisa, né, com relação às provas da UEA, porque ela é muito específica, muito direcionada, poucas vagas para ampla concorrência. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, deixa aqui nos comentários, que à medida do possível é sempre um prazer vir aqui resolver, responder vocês. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Ó, o vestibular da UEA, como alguns vestibulares de medicina, eles são muito regionais, né? E a UEA é uma dessas faculdades bastante regional. Então, grande parte das vagas para medicina, elas são destinadas aí para cotas de quem é da região. Então, para quem estudou em alguma escola na região, para quem fez o ensino fundamental, ensino médio. Então, isso é muito importante você entender. Se você não é do Amazonas, se você não faz parte ali da região e você vai concorrer a uma das vagas da ampla concorrência, e isso é bem claro no edital. Então, se você não leu o edital, é importante você pegar esse edital para dar uma lida, certo? Mas via de regra é o seguinte, a UEA, ela separa em grupos, né? Então tem 7 grupos para distribuírem as vagas. Então tem alunos do ensino médio que cursou em tal região, ensino fundamental, então tem várias cotas, certo? Isso é importante você entender. Porque tem uns que falam, nossa, a concorrência é muito alta. Por quê? O número de vagas para ampla concorrência, ele é baixo. Nós temos aí 7 vagas para ampla concorrência, exatamente. Se você é um candidato e vai prestar esse vestibular agora no final do mês, você vai concorrer por, não é da região, né? Você vai concorrer com 7 vagas. E aí, peguei o edital, já tem aí a relação candidato-vaga, não sei se vocês viram, mas vai pegar uma colinha aqui, tem aproximadamente 724 pessoas por vaga. Então essa concorrência é muito grande. Nossa, eu tenho o maior número de candidatos vaga do que na Unesp. É porque a Unesp a gente tem um número muito maior de vagas. Na UEA nós temos apenas 7 vagas para ampla concorrência. Essa é a relação pensando em ampla concorrência, beleza? Se você é da região, se você é do Amazonas e entra dentro do sistema de cotas, aí a relação é outra. Então você tem que dar uma olhadinha lá. Então a ideia aqui é falar para o geral, né? Muita gente que não é do Amazonas também vai prestar essa prova, então é bacana você entender isso. Então tem alguém que fala, Débora, mas 7 candidatos por vaga, eu nem vou fazer essa prova. Gente, 7 pessoas vão ter que passar. Por que não você? Por que você não vai ser uma dessas? Então você tem que ir sim, fazer o seu melhor. Se você estudou, se você se preparou. É claro, se você não estudou até hoje, não adianta chegar lá, porque vai ser difícil, né? Não adianta, vai ser muito complicado atingir a aprovação. Mas se você estudou, se você se preparou, se você sabe como funcionam as provas da VUNESP, se você conhece essa prova, é claro que você deve prestar essa prova sim, beleza? Porque a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente fala de concorrência, gente, nós estamos falando de um número muito baixo real, né? Muitos alunos que vão prestar o vestibular, eles nem sabem do que eles estão fazendo ali, não tem noção de como é a prova. Então, se você acompanha o canal aqui, você sabe que as provas da VUNESP têm uma característica, né, específica, sabe o critério de correção. Então é importante você conhecer tudo isso antes de você se arriscar e, né, fazer esse vestibular. Beleza? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a prova da UEA. A UEA, ela é uma prova nível 1. E o que quer dizer uma prova nível 1? É uma prova muito característica, né? É uma prova objetiva, direta. Então o aluno que tem o conceito básico muito claro, muito bem fortalecido, ele tende a ir muito bem nessa prova da UEA, certo? E, gente, uma coisa super bacana que a faculdade fez, ela eliminou vários tópicos do edital por conta de tudo que foi vivido ano passado. Então ela liberou um edital sintetizado, então reduzindo várias coisas que você precisaria estudar. Então isso já ajudou muito, né? Então tudo aquilo que você precisava estudar, ela já eliminou boa parte, você focou em um número menor de conteúdos, ok? Isso já ajudou bastante quem estava se preparando aí para eu acho isso super legal, certo? Por conta de tudo que nós vivemos, né? Que foi um período difícil no Amazonas o ano passado e tal. Então eles eliminaram e agora vai acontecer a prova. O que eu vou falar para vocês aqui é dentro desse edital sintetizado que eles liberaram, algumas coisas importantes que eu, no seu lugar, se fosse candidato, revisaria nas vésperas da prova. Porque imagina o seguinte, que estudar você já estudou, já se preparou, você deve estar nessa fase de revisão, de resolver exercícios, então eu vou dar uns tópicos aqui que eu acredito que seja importante para você revisar, beleza? Fiz aqui minha colinha,
vou passar para você, tá? Lembrando que eu comentei com vocês que a prova é uma prova básica, né? E ó, uma coisa importantíssima aqui, gente, muito importante. O ano passado, todas as provas, tá? Sem exceção das provas de medicina da VUNESP, principalmente, quando eu falo todas, principalmente as públicas, elas deram uma baixada no nível de dificuldade da prova por conta do ano vivido. Na UEA não vai ser diferente, então a prova ela vai estar um pouco mais tranquila do que normalmente é. Então não estranhe se você encontrar uma questão que você acha simples, normal, certo? Resolva a questão e vá para frente, beleza? Não estou dizendo que será uma prova fácil, porque prova de medicina nunca é fácil, ok? Mas ela pode ser uma prova um pouquinho mais leve aí do que normalmente acontece. Então às vezes quando a prova tem uma questão muito óbvia, um pouco mais tranquila, os alunos também se perdem, né, com relação a isso. Então, fica tranquilo. Se pegar uma questão que você acha que está relativamente simples, resolva, vai para a próxima tranquilamente. Tudo bem? Beleza? Então, olha só, Débora, o que eu reviso nessa reta final aí de matemática, de física e química para a UEA? Vamos lá? Olha só, conceito de PA e PG. PA pura, PG, a mistura das duas coisas. Isso é uma matéria, gente, simples, e é possível para vocês. Então, eu olharia isso com bastante carinho. A VUNESP, né, soltou em várias provas da VUNESP, tem questões de PA e PG. Então, dá uma olhadinha para você treinar, conhecer linguagem, conhecer a prova, porque isso é legal, beleza? Outra coisa, vou dar 4 tópicos importantes para vocês, tá? PA e PG, vou colocar como se fosse um só. Ela pode aparecer sozinha, mas eu provavelmente, acredito eu, tá? Que provavelmente elas apareçam juntas, então eu revisaria isso. Probabilidade, gente, é uma matéria ali, conteúdo base, é raiz da VUNESP, então é uma coisa que você realmente precisa dominar, tá? Geometria analítica você pode aguardar para todas as provas de medicina da VUNESP, é um conteúdo raiz, é igual probabilidade, é igual estequiometria para química, tem conteúdos que fazem parte do nosso corpo, né? E que não tem como tirar. Esses conteúdos, GA, estequiometria, probabilidade, faz parte do corpo da prova. Então, conte com isso, faça uma boa revisão com relação a isso. Polinômio, eu aguardaria isso dentro das provas da UEA. Beleza? Pegou aí matemática que você precisa revisar? Vou dar alguns tópicos aqui de física para vocês revisarem que eu acho super bacana. A parte de lançamentos, oblíquo e horizontal, eu daria uma olhada aí com bastante intensidade, beleza? Elétrica é indiscutível, aquela parte do corpo. Física elétrica faz parte do corpo da prova, é importante, beleza? Hidrostática, dê uma olhada com carinho nessa parte de hidrostática. E óptica, sem sombra de dúvidas, tá? Então, olharia essas questões de física para conseguir se dar bem aí nessa prova, beleza? E química, Débora, sabe qual que é o problema? No problema, ou melhor, né? Isso é bom, em tudo tem os dois lados. Química, ela fala muito, né? Uma matéria fala muito com outra. Que eu acho que é o caso de biologia para vocês que vão fazer medicina, eu acho que é super tranquilo isso. Biologia não tem dessa de separar muita coisa, né? Eu acredito que seja como química. As matérias elas se falam, se complementam, uma coisa liga na outra. Química tem muito disso. Então, é difícil falar, não vai cair tal coisa em química, mas tem como a gente eliminar algumas coisas, beleza? Uma coisa importante, ó, química básica, ela é um pré-requisito, mas não é uma pergunta direta dentro da UEA. Certo? Como na FAMEMA, por exemplo, que também é nível 1. Na FAMEMA tem questões de química básica. Letra A é uma questão de química básica. Na UEA, a gente não espera isso. Na UEA, isso é um pré-requisito para você resolver outras questões, mas não necessariamente vai ser uma questão da sua prova. Tudo bem? Então, o que poderia, Débora, ter na minha prova? Você precisa saber de química básica para resolver outras coisas. Mas o conteúdo em si, o foco da questão, estequiometria é muito importante, balanceamento, não esqueça, né? Quando a gente faz estequiometria, já tem que vir na minha cabeça reação química, balanceamento. Tudo bem? Isso é importantíssimo para vocês. A parte de pilha e eletrólise, muito legal. Cinemática e equilíbrio. Ó, perceba que elas se falam? Quando eu falo de pilha, eu já falo de eletrólise. Por quê? Eu posso colocar as duas matérias na mesma questão. Quando eu falo de cinemática, eu posso falar de equilíbrio. Eu posso colocar as duas matérias na mesma questão. Pode vir de forma separada? Pode, mas é fácil misturar. Então é importante a gente entender isso. Quando eu falo de estequiometria, eu falo de reação, eu falo de
balanceamento, eu posso falar de soluções, eu posso falar de pH, porque dentro de uma única matéria eu consigo colocar muitas coisas, certo? Então revise esses conteúdos, porque isso vai ser bacana, mas eu apostaria em estequiometria, com essa parte toda que eu comentei com vocês, balanceamento, soluções, pH, dentro de estequiometria, beleza? Eletrólise e pilha é bacana para vocês, é importante também, cinemática e dinâmica, cinemática, desculpa, eu viajei agora aqui, cinética e equilíbrio, muito importante para química, tudo bem? Beleza? De química, acredito eu, né, eu revisaria, se eu tivesse que dar para vocês aqui, Débora, todos os tópicos que vão ser cobrados, você me falou aqui, eu diria que o coração da prova eu falei aqui para você. Então, revise esses tópicos, porque vai te ajudar. Tudo bem? Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta específica que eu não tenha dito aqui nesse vídeo, é só você deixar aqui no comentário. Beleza? Eu te aguardo no próximo conteúdo. Até mais!